e indignação. O que aconteceu dentro dessa casa? Depois, os manifestantes foram até o Palácio Iguaçu. Vários seguranças formaram um cordão de isolamento, mas algumas pessoas tentaram furar o bloqueio e entrar no portão que dá acesso aos fundos do palácio. Houve tumulto, empurra-empurra. Nesse momento, o batalhão de choque apareceu para conter as pessoas. Um estudante chegou a ser detido e houve mais confusão. Depois, a situação foi controlada e o movimento seguiu sem nenhuma intervenção policial. Essa manifestação foi convocada pelas redes sociais. São principalmente estudantes, universitários, gente que veio em sinal de apoio aos professores e de repúdio ao que aconteceu ontem aqui no Centro Cívico. Vai ficar na memória e nós vamos lembrar disso nas urnas, com certeza, que isso não se esqueça. Na bandeira do Paraná foi colocado um pedaço de pano preto, de luto. Com tinta vermelha nas mãos, os estudantes pintaram o mastro e representaram no chão os feridos durante o confronto entre a polícia e os professores. Os alunos de teatro da PUC também fizeram uma encenação em frente ao Palácio Iguaçu. Eles estavam vestidos de preto e com rosas brancas nas mãos. O que a gente fez hoje é usar da arte para expressar a nossa indignação com a situação que ocorreu ontem com os professores. E principalmente esse ato desumano que ocorreu aqui no Centro Cívico. E a batalha de ontem entre a Polícia Militar e manifestantes no Centro Cívico deixou mais de 200 pessoas feridas. As feridas do confronto de ontem ainda doem. Foram mais de 200 feridos e os mais graves precisaram ser levados para alguns hospitais. O professor Márcio foi uma dessas pessoas. Professor, o senhor já tinha vivido alguma coisa como esse momento de ontem? Nunca. Ontem foi nem eu lecionando na sala de aula, falando sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra. Nunca imaginei passar por isso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, apenas 40 manifestantes se feriram e pelo menos 20 policiais militares se machucaram. Colegas da imprensa também tiveram ferimentos. O repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Luiz Carlos de Jesus, foi mordido por um dos cães da PM enquanto fazia a cobertura da manifestação. Fui atendido pelo médico da Assembleia e ele foi bem claro, bem assim, se 3 centímetros para cima, você não estaria falando comigo agora. Segundo a polícia, as armas utilizadas não eram letais, mas muitos ferimentos foram causados por balas de borracha que atingiram diretamente as pessoas e estilhaços de bombas. O dia 29 de abril ficou marcado na história do Paraná e ainda mais na história das pessoas que participaram do confronto. Minhas armas é meu jaleco, minhas canetas, meu giz, que eu não tenho aqui em mãos agora, mas acontece isso aqui, ó. Isso aqui, fora que tá aqui, ó, não vai sair nunca mais. Deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara em Brasília vieram para o Paraná para apurar os excessos na ação da polícia. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal se reuniu com representantes dos professores e de outras instituições para ouvir relatos sobre o confronto. O presidente da comissão esperava conseguir uma reunião com o governador Beto Richa para falar sobre o episódio, mas foi embora da cidade sem ser recebido. Na quarta-feira ocorrerá uma sessão das duas comissões da Câmara e do Senado, as comissões de Direitos Humanos, lá em Brasília, para tratar da crise do Paraná. Sindicatos, entidades religiosas e representantes de vários segmentos se manifestaram. Para a Anistia Internacional, a entidade que defende os direitos humanos, é fundamental que a violência de ontem seja investigada e que as autoridades do alto escalão também sejam responsabilizadas pelo que ocorreu. O Sindicato dos Jornalistas destacou que, desta vez, a truculência do governador atingiu também a imprensa. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo protestou contra o emprego de violência desmedida por parte da Polícia do Paraná. Foi uma situação que nunca ocorreu no estado do Paraná nessas proporções. O que nos choca é a falta de diálogo que houve e a conclusão lamentável, violenta
que testemunhamos ontem. Ficou muito claro o uso excessivo, o uso desproporcional da força por parte da Polícia Militar. O confronto também teve repercussão internacional. Jornais como o americano The New York Times, o argentino Clarín e a britânica BBC destacaram a violência e as centenas de pessoas que ficaram feridas no confronto entre manifestantes e policiais. O espanhol El País reproduz o vídeo da RPC da batalha no Centro Cívico. E a gente termina o Paraná TV de hoje com uma reflexão, uma tentativa de entender os acontecimentos que marcaram a votação das mudanças na Paraná Previdência. O alvo das críticas ao que aconteceu ontem no Centro Cívico não é exatamente a presença dos policiais, que também são servidores do Estado, assalariados como aqueles que protestavam. A questão aqui é o exagero, o tamanho da força usada na ação da polícia. Ainda que fosse uma reação, ela continua desproporcional. Usar bombas de gás, tiros de borracha, cacetetes para enfrentar professores e manifestantes. As imagens foram para o mundo todo e, como a gente viu, a reação da sociedade foi imediata. OAB, sindicatos, igreja, Anistia Internacional. A diferença é que essas entidades usam palavras e não armas. Palavras, o melhor instrumento da democracia. Palavras, as mesmas palavras que os professores, aqueles que protestavam, nos ensinaram a escrever. O Paraná TV de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom feriado. A gente